Olá, sejam bem-vindos ao EmergenCast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Pietro Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla. Cara, e hoje a gente vai falar hoje com um cara que é excepcional, um médico intensivista, que se tem um cara que sabe o que tá falando, Dr. Vitor Laranja. Ele é rotina da UTI de Santa Rita, que é um dos grandes hospitais aqui de Vitória, uma referência na terapia intensiva. Vitinho, cara, obrigado por vir aqui. Você é um cara que, é um amigaço extraordinário e sabe muito o que tá falando, né, Vitinho? Com certeza. Xará que vai brilhar aqui hoje, vai destruir. Seja bem-vindo. Boa noite, Pietro. Boa noite, Vitor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa, irmãozão. E hoje tema polêmico, hein? Tema polêmico e complexo. Cara, um tema que divide opiniões e muitas vezes tem até mitos aí pra gente ficar. Vários mitos que nós vamos dissecar no decorrer do episódio aí, né? Então qual que é o tema de hoje, Pietro? Fala pra nós. Cara, fala um pouco sobre morte encefálica. Morte encefálica. E aí, como é que termina isso? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Não tem? A gente vai falar um pouco sobre esses desafios. E tem vários daqueles mitos interessantes que a gente às vezes posta o caso de morte encefálica lá no EmergenCast e alguém falando, não desliga o aparelho não, porque os médicos falaram pra meu familiar, de repente reviveu e tudo. Vamos falar sobre isso. É possível? Não é? Isso foi erro de diagnóstico? Foi erro de protocolo? Então a gente vai dissecar tudo isso no decorrer do episódio, não é isso? Mas antes, precisamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, cara, que é quem faz isso acontecer. Cara, sem dúvida nenhuma, já passou o leão, mas se tem alguém que vai ajudar bastante vocês, atrapalhar é fogo, hein? Vai ajudar bastante vocês muito nos próximos etapas do ano que vem também, que é a DocStage. A DocStage é uma empresa para contabilidade médica, especialista com médicos. Quer saber qual é o animal da DocStage? É os caras assim, você manda mensagem, 2, 3 minutos, já tem alguém para te ajudar. Bicho, isso é uma coisa que faz muita diferença. Contabilidade. Você pensa em contabilidade, você pensa em quê? Contabilidade, aquele excesso de folha, burocratização. Os caras têm essa capacidade, Vitinho, de te dar um feedback muito Fora maneiro. o compliance médico, assessoria jurídica, planejamento de carreira, planejamento financeiro. Então, assim, eles te levam no colo pra você só se dedicar no seu trabalho e o restante dessa parte burocrática fica a critério deles, né? Isso aí, cara. DocStage, os caras são bravos. Então... E tem uma coisa também, né, cara? Se tem alguém que pode ajudar na declaração da morte encefálica, é que é o que mede no plantão, né, Vitor? Verdade. Aí já é na parte técnica, na parte científica, aí vem a CalcMed também. Esse aplicativo ali sensacional. Vários fluxogramas, condutas, tudo ali, diluição, dose, tudo perfeito. Totalmente disponível na sua mão. Muito didático, todo ali na sua mão, consulta rápida. É seu acessório essencial para você dar seu plantão com segurança. Animal. E outra coisa, né? De plantão, não quero fazer residência, Vitinho, e aí? Tem mais. Quero fazer residências. Quem quer fazer residência, aí é só procurar a Medway. Pô, a Medway tá aí, nossa parceira. E tem cupom, tanto na CalcMed, EmergenCast, tanto na Medway, tem o cupom EmergenCast, tem aquele descontinho super sensacional. E aí você vai atrás do seu sonho, da sua residência, da sua especialidade, acessa banco de questão, sensacional. A IA deles ali te mostra onde você tá errando mais, onde você precisa melhorar, te dá todo o direcionamento pra você estudar e correr atrás do seu sonho, da sua especialidade médica, não é isso? Fala muito sobre isso, né, Vitor? Porque hard skill hoje não tem opção mais, né, cara? Hard skill tem que ter, é o tijolinho básico para você construir a sua excelência. E aí vem os soft skills também, que a gente já falou vários episódios sobre isso, né? Isso aí. Só residência médica hoje não é uma opção, é uma condição essencial você entrar no mercado de trabalho e ser realmente competitivo, tá? Então, deu seus plantões, precisou fazer um pé de meia, faz, mas sem residência não tem como galgar passos mais largos aí. E a Medway, sem dúvida nenhuma, é a parceira fundamental nesse processo. Então vamos começar? Né? Vamos começar o bate-bola? Então, cara, vamos lá. O que é morte encefálica? Que negócio é esse? Então, morte encefálica é a perda total e irreversível da atividade cerebral, né? O tronco encefálico e a atividade cerebral, tá? Ela é irreversível, pela legislação é igual à morte, né? O coração, apesar de ainda estar batendo, o pulmão, o rim ainda funcionando sob suporte artificial, né? Mas já é considerado um paciente que está em óbito, né? E isso, obviamente, tem uma importância muito grande. Por quê? Porque é um paciente que está em óbito, mas ainda tem alguns órgãos que funcionam, né? E você tem um tempo, né, relativamente pequeno para dar suporte artificial a esse paciente para que você consiga doar esse órgão para pacientes que estão na fila de transplante, que serão beneficiados, melhorando sua qualidade de vida e seu tempo de vida. É impressionante, porque o que acontece? Tem uma diagnóstico diferencial, que não é tão diferencial assim, mas, por exemplo, a lesão funcional difusa.
né? O paciente perde todos os movimentos, muitas vezes perde a consciência, é um coma, mas não é a morte encefálica, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre por que não é a morte encefálica, mas assim, impressionante como é que tem diagnósticos diferenciais e isso gera tabu, né, Vitor? Gera muito tabu, né? Se você não conseguir reconhecer esses diagnósticos diferenciais, você não vai conseguir direcionar para esse diagnóstico de morte encefálica. Então a gente pode abrir já um leque assim para as principais causas, né, Vitor? E aí, quais são as principais causas de morte encefálica no nosso meio? Tudo que eleva a pressão intracraniana é potencial desencadeador de morte cefálica. O AVC é uma grande causa de morte cefálica no nosso meio, tanto AVC isquêmico mais extenso, quanto AVC hemorrágico. O traumatismo crânioencefálico também é uma grande causa de morte encefálica. A hemorragia subaracnoide, tumores, tá? Essas são as principais causas de morte cefálica. Excelente. Interessante essa questão do traumatismo crânioencefálico, né? Porque muitos dos pacientes que vão ter um trauma crânioencefálico são pacientes jovens. Sim. E aí isso vem essa questão de conduzir bem esse paciente, do ponto de vista de evitar ele fazer hipoperfusão tecidual generalizada e falência de múltiplos órgãos, para você preservar aquele órgão dele. Porque a gente sabe que, infelizmente, ali essa situação triste do paciente entrar com morte encefálica, a gente pode ter, né, essa questão de ter um benefício da doação de órgãos, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Então, muito paciente que vem no traumatismo crânioencefálico é um paciente jovem. Geralmente é um paciente que está em queda de moto, um paciente de trauma de carro, geralmente não é um paciente tão idoso assim, né? Sim. Então vem nessa casuística. São pacientes que, porventura, evoluem a óbito do ponto de vista central, mas que têm ainda órgãos funcionando perfeitamente, que podem ser oferecidos a terceiros. Perfeito. Qual é o seu maior desafio hoje na prática clínica em relação à morte cefálica? O maior desafio, assim, na condução do caso? Olha, o maior desafio talvez seja a cultura que existe tanto dentro da medicina quanto fora, eu acho, em relação ao tema, né? Existe muita resistência ainda em relação ao tema, apesar de ser um tema que já é discutido há décadas, né? No Brasil, a legislação inicial é de 1997, então já tem aí 25, 28 quase 30 anos. Do exterior tem mais tempo ainda, né? E ainda é um tabu muito grande, né? Apesar de ser algo muito, muito rigoroso, muito criterioso, ainda existem muitas dúvidas, né? A gente tem uma taxa de conversão aí hoje de pacientes que evoluem a morte cefálica, que realmente se transformam em doadores, em torno de 35%, 40%. É um número baixo. Muito baixo. É um número baixo, né? E a principal causa de não doar ainda é recusa familiar. Muitas vezes por desinformação, por não entender o tema, né? Então, acho que o grande desafio para a gente, né, atender mais as pessoas, né? Nós temos aí em torno de 70, 80 mil pessoas na fila de transplante hoje. Não tem órgão para todo mundo, né? Não tem órgão para todo mundo. Seria realmente educar as pessoas, conversar sobre o tema, esclarecer o processo, como funciona, né? Para que, obviamente, a gente consiga mais órgãos, mais doadores e, obviamente, atender mais pessoas que estão na fila. Uma coisa interessante dessa questão de doação de órgãos, eu não me recordo exatamente em que país, mas aqui no Brasil, né, como é que funciona, né? Você declara para sua família, mostra o seu desejo de ser doador, e aí quando eventualmente acontecer um diagnóstico de morte encefálica, sua família é responsável por aceitar ou não ser doador. Tem um país que eu não me recordo qual é, que eles fizeram uma inversão disso daí. Todo mundo é doador de órgão pelo documento. A não ser que você se registre como vá lá, rompa a inércia e fala assim, eu não quero ser doador. Então, até que se prove o contrário, a situação standard, padrão, todo mundo é doador. E eles conseguiram ali uma taxa de doação muito interessante. Eu não me recordo que país que fez isso, mas eles inverteram, né? A gente hoje em dia tem que falar que a gente é doador. Nesse país, que eu não me recordo, lá você tem que falar que você não quer doar. Então a situação padrão você é doador já se você não mudar seu status. Achei interessante essa política de saúde que animal, né? Mostrou uma conversão muito legal de doação. Consciência muito diferente, né? Cultura, né? A gente tá longe disso aqui no Brasil ainda, né? Muito diferente. Muito longe. Já tive um caso interessante, Vitor. Um paciente de 18 anos de idade. Cara, e assim, uma MAV, tava em casa, rompeu uma MAV, cara, aquela inundação assim, ventricular mesmo e tal, e realmente constatamos morte cefálica. E aí, na hora de falar, né, com a família e tal, assim, que 18 anos, ela tava em casa, então foi bem complicado.
E aí, assim, cara, tudo certo com isso aí, né? Assim, tá tudo bem a princípio, né? A princípio, tudo entendido. Cara, aí foi pesado, porque a mãe encostou no filho e falou assim, mas ele tá quente. Nossa. Aí tudo, cara, pode ser conversa de 4, 5 horas. Sim. Esse que é o detalhe, né, Vitor? Encostou, mas ele tá quente. Eu falei, então, o coração dele bate. Nossa. Aí pra explicar, né? Que conversa. Como é que é difícil, né, cara? É muito difícil. A verdade você tem que criar um vínculo com a família durante todo o processo. Desde a admissão do paciente no setor, você já tem que ser muito transparente ali, falar que existe uma condição neurológica muito grave, que essa lesão, ela potencialmente é fatal, que serão feitos alguns testes para confirmar, e durante todo esse processo são necessárias várias reuniões com a família, e eu acho que se você for transparente e realmente se colocar à disposição de retirar todas as dúvidas, aumenta muito a chance de você conseguir transformar aquele paciente num potencial doador, né? Agora, quando acontece alguma quebra de relação, por qualquer motivo que seja, que a gente sabe que pode acontecer num ambiente, né, estressante, que é o ambiente de UTI, realmente fica muito difícil de, no final, você conseguir construir esse vínculo e conseguir o objetivo final, obviamente, que é conseguir transformar o paciente num potencial doador. Esse caso é interessante, Vitor, que aí ela falou assim, é impressionante. Tem 3 meses que ele falou pra mim que se ele morresse, que ele ia doar os órgãos. Uns 3 meses que ele falou pra mim que se ele morresse, ele queria doar os órgãos dele. Doou tudo, aí doou todos os órgãos que tinha que doar. Como é que tem coisas que você não explica, né, cara? Um cara com 18 anos fala assim, eu quero doar os órgãos, quero morrer. Não passa pela cabeça de alguém com 18 anos esse questionamento, né? E aí foi uma das coisas que fez realmente ela ficar ali, cara, deixa as coisas acontecerem, entendeu? Loucura, né, cara? É isso aí. Perfeito. Então vamos lá. Então, chegou o cara lá. Chegou um paciente vítima de TCE grave. A gente fez a tomografia dele ali. Já tinha uma hipertensão intracraniana brutal. Tinha um sangramento ali importantíssimo. A neuro já olhou. A neurocirurgia avaliou. Falou: prognóstico reservado. Não consigo operar esse paciente. Não tenho o que fazer. Já chegou em Glasgow 3. Já chegou Glasgow 3. Até às vezes pupila pode chegar em Glasgow um pouquinho menos, 2 ou 1. Que, né, a gente vai tirando essa nova escala de Glasgow. Tira um ponto para cada pupila. Então a gente pode ter um Glasgow de 1 ali até. Então chegou esse paciente com esse caso catastrófico, a neuro avaliou e falou: olha, prognóstico reservado, não tenho o que fazer. E aí, então, como é que eu vou entender que esse cara vai pra morte cefálica? Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu vou deixar de ser dado? Não vou? Como é que vai essa questão pra gente começar a abrir esse protocolo? O protocolo de morte cefálica você abre na suspeita de morte cefálica. Qual é o caso suspeito de morte cefálica? É um paciente que está em coma perceptivo, né? É um Glasgow 3. O paciente ele não tem nenhum tipo de interação com o examinador, não responde a dor, não localiza a dor, né? Ele não respira, ele está em apneia, né? E ele não tem reflexos de tronco, né? Ele não tem reflexo córneo-palpebral, fotomotor. E quando ele chega no setor, você precisa respeitar algumas situações para poder abrir o protocolo. Então, se esse paciente estiver sedado, você tem que desligar a sedação, né? Registrar em prontuário o horário que você desligou, né? Para poder abrir o protocolo depois. Dependendo do sedativo, você tem que ficar aí 4, 5 meia-vidas para conseguir abrir o protocolo. Ele tem que ter uma lesão de imagem justificando esse quadro de morte cefálica. Então, a tomografia ela precisa ter uma lesão catastrófica ali para justificar a morte cefálica, tá? Ele tem que estar pelo menos 6 horas de observação dentro do hospital. Então, se o paciente chega agora, você não pode abrir o protocolo agora, você tem que ficar pelo menos 6 horas observando esse paciente, tá? E para abrir o protocolo, ele tem que atender alguns parâmetros, como ele não pode estar hipotérmico, ele não pode estar hipotenso, ele não pode estar hipoxêmico, né? Então, você, com suporte artificial, você consegue, né, ajustar a temperatura, ajustar a saturação, ajustar a pressão arterial média. E depois de 6 horas observando, se o paciente mantiver esse coma reflexo, mantiver ausência de reflexo de tronco, você está autorizado a abrir o protocolo. Perfeito. O que eu via na minha prática clínica hoje em dia, até vejo hoje em dia, é o manejo do sódio, né? Às vezes o sódio é o que mais segura essa questão de abrir o protocolo de MER. É muito comum o paciente fazer distúrbio grave de sódio, né? Diabetes insípidos é o mais comum. Você tem que hidratar bem o paciente com a solução ali isotônica, com soro glicosado, usar desmopressina, tá? E mesmo assim, às vezes você não consegue deixar o sódio no valor que você quer, né?
Mas isso não impede você prosseguir o protocolo. Perfeito. Se você tiver uma lesão encefálica muito importante realmente, e ela for a causa do distúrbio de sódio, você pode prosseguir o protocolo mesmo tendo o sódio fora da faixa. Excelente. E para começar esse protocolo, né, a gente então falando da questão de não ter sedação, eu ter ali com auge de temperatura, né, normotermia ali, né? Acima de 35 graus. Perfeito, uma normotermia ali, essa lesão catastrófica e tudo, e antigamente a gente tinha um protocolo um pouquinho diferente, né? Ele mudou assim tem alguns anos, né? Mudou. Em 2017 tentou se tornar o protocolo mais prático. Era mais amarrado o protocolo. E era muito mais difícil você conseguir, né, desenvolver o protocolo, exatamente. Né? De 2017 para cá, a distância entre o primeiro e o segundo exame clínico, que antes era de 6 horas, agora é de apenas 1 hora. Né? Obrigatoriamente deveria ter um neurologista antes, hoje não mais. Hoje existem médicos capacitados, médicos que têm mais de 1 ano de experiência com pacientes em coma, fazem a capacitação da Central Estadual de Transplante ou que participam de muitos exames de morte cefálica, exames clínicos e que comprovam essa participação, né? Também estão aptos a realizar o exame, então mais colegas médicos hoje podem realizar esse exame, tá? Basicamente é isso. O tempo entre o primeiro e o segundo exame ele mudou e hoje mais médicos, intensivista, emergencista e colegas que estão há mais de 1 ano trabalhando com pacientes em coma e que têm capacitação para realizar o exame de morte cefálica também podem abrir. Perfeito, então tivemos essa mudança, mas o que se manteve foi o exame complementar, né? O exame complementar mantém, alguns países não têm essa exigência, no Brasil ainda existe. Os exames que a gente faz mais corriqueiramente é eletroencefalograma e Doppler, mas ainda pode fazer arteriografia e cintilografia. Perfeito, perfeito. A arteriografia é mais difícil, tem que mobilizar o paciente. Tem que mobilizar, a cintilografia também, né? Tem que levar no setor de medicina nuclear. Então, são pacientes que às vezes não toleram esse tipo de transporte. Tá? Então, o que é mais usado realmente são os exames beira-leito. O eletroencefalograma e o Doppler. Que são muito rápidos e fáceis também, né, Vitor? Facilita muito. Né? Óbvio, precisa de um colega com expertise para realizar o exame, né? Que também freia um pouco o protocolo. Mas são exames realizados beira-leito e a gente consegue com certa facilidade aqui no nosso estado realizar esse exame. Perfeito, então vamos entrar no exame clínico. Então, o que a gente faz nesse exame clínico, o que a gente testa nesse exame clínico aí, que a gente tem que fazer, né, 2 por profissionais diferentes e o exame complementar. Então, o que a gente avalia nesse exame clínico aí que o médico faz beira-leito? Isso, você vai primeiramente confirmar o coma do paciente, vai fazer um estímulo doloroso, suborbitário, né, na articulação temporomandibular, e o paciente não vai demonstrar nenhum tipo de resposta. A partir disso, você vai para os reflexos de tronco, né? Você vai fazer o teste do reflexo fotomotor, que é colocar uma fonte de luz na pupila do paciente, e essa pupila não vai responder à luz. Ela vai permanecer exatamente igual estava antes do teste. Além do reflexo fotomotor, você vai fazer o teste córneo-palpebral, que é tocar, né, a córnea do paciente com uma gaze umedecida, e esse paciente ele não vai piscar. Tem o reflexo vestíbulo calórico, que você vai instilar em torno de 50 ml de um soro gelado no pavilhão auditivo do paciente, tá? E vai observar se ele vai ter nistagmo. Você fica ali em torno de 1 minuto olhando o paciente, um pouco mais, e observa se ele vai ter nistagmo. Se ele não tiver, é um teste positivo para ME também, tá? Tem o reflexo de tosse, que você vai aspirar o paciente que está em ventilação mecânica, e se ele não tossir, também é um teste positivo para ME. E eu não falei do teste... Apneia. Não, eu não falei do teste do óculo cefálico. Né? Do óculo cefálico. Exato, você vai mobilizar o pescoço do paciente lateralmente e o olho do paciente vai acompanhar o movimento, né? É o olho de boneca, né? Que também... Então, os testes são esses. São 5 testes, mais o teste de... Apneia. E o teste de apneia seria o 6º, né? Que antes também eram realizados 2 testes de apneia, um no primeiro exame e um no segundo exame, e desde 2017 também agora é feito só um teste de apneia.
Vamos lá, perfeito. E vamos só lembrar que o teste de apneia é feito por 10 minutinhos, né? 10 minutos. É bem chatinho, né? 10 minutos, exato. Porque depende do laboratório. O laboratório tem que estar do lado, não pode esperar, né? Às vezes a gasometria inicial não vem com PCO2 na faixa que você quer, você tem que ajustar o ventilador e chamar o laboratório de novo. Mas basicamente é você deixar o paciente no respirador com 100% de FO2 durante 10 minutos. E aí você vai coletar uma gasometria. Coletou uma gasometria, a PaO2 tem que estar acima de 200 e a PCO2 tem que estar entre 35 e 45. E a partir daí você vai desconectar o paciente do respirador e observar. Vai deixar ele 10 minutos sem respirar, vai colocar uma fonte de O2 ali em torno de 6 a 8 litros por minuto, né? E vai observar movimentos respiratórios. Só lembrando que o teste de apneia também precisa o paciente estar com a temperatura acima de 35, a PM acima de 65. Só de bom. Só os mesmos parâmetros. Exatamente. E a saturação acima de 94. Tá. E depois de 10 minutos, se o paciente não respirou, você vai coletar uma nova gasometria. Uma nova gasometria. Se esse PCO2 veio acima de 55, ele é um teste positivo também para morte cefálica. Você vai reconectar o paciente no respirador após isso. Então não tem jeito, é pegar o banquinho e ficar olhando o tórax do cabra. 10 minutinhos no mínimo do lado ali, mas geralmente vai mais, vai bem mais. Bota o banquinho ali e fica parado, olhando o tórax ali, ó. É isso mesmo, gente, não tem como fugir não. Essa é a tarefa do interno, né? Essa é uma tarefa boa pro interno mesmo. O residente, o R1 tá começando ali, é muito bom botar ele pra fazer isso aí. Ti, eu não preciso ter um exame complementar entre 2 testes, eu posso fazer 2 testes clínicos e um exame complementar. Você não precisa. O exame complementar, antigamente você fazia ele no final, né? Hoje você pode fazer ele em qualquer momento do protocolo. Você pode abrir o protocolo com o exame complementar hoje. Tá? Perfeito. Se o neurologista. Você tem 2 protocolos para fazer. Se um você não abriu ainda, o neurologista tá lá fazendo o eletroencefalograma, você já pede para ele fazer no de cá também, porque já vale como um exame complementar daquele protocolo que você vai abrir. Bacana. Perfeito. Então passamos ali pelos 2 testes clínicos positivos para ME. Passamos o teste de apneia positivo para ME. Fizemos o exame complementar também positivo para ME. Estamos diante de um diagnóstico de morte encefálica. E aí, Vitão, existe essa questão de o médico falou que era morte cefálica, aí eu não quero que desligue o ventilador, porque não desliga não, porque meu tio, meu primo, não sei quem, levantou e hoje em dia tá andando. É possível isso? Foi um erro de protocolo, um erro de diagnóstico, é milagre? O que é isso? Olha só. Se o protocolo foi seguido de forma correta, se foi feito tudo da forma como é preconizado pelo Ministério da Saúde, não tem como estar errado. Tá? Se foram feitos 2 exames clínicos com paciente que não estava sedado. 2 médicos capacitados. 2 médicos capacitados, não tinha distúrbio metabólico grave, os pacientes estavam normotérmicos, normortenso, com boa saturação. Se durante todo o processo ele seguiu todos os passos de forma correta, fez todos os testes e ainda fez o exame complementar que comprovou, no final disso o paciente é declarado morto. Ele é declarado morto. Inclusive o atestado de óbito você vai preencher com o horário do último teste do protocolo de morte cefálica. O último teste foi 10 horas da noite. Você já vai preencher o atestado de óbito do paciente falando que faleceu às 10 horas da noite. E aí obviamente você tem que chamar a família para conversar. Você vai informar o óbito. Se esse paciente se transformar no potencial doador, você vai manter o suporte artificial até que o processo de doação aconteça. E se porventura esse paciente não for potencial doador, você vai desligar o aparelho e vai entregar o corpo à família. Isso é o que manda a legislação. Você não pode, por exemplo, deixar um paciente morto na UTI, entubado, com noradrenalina, fazendo hemodiálise, não pode, né? Você tem que desligar os aparelhos e entregar o corpo à família. Assim, até que juridicamente eu acho que pode ter, até por exemplo, se você tiver com um paciente que foi declarado com morte cefálica, ele tem um atestado de óbito, a família, não sei, o plantonista era inseguro, a família falou que não queria desligar, ele optou por não desligar. Ele pode entrar até em, talvez, ocultação de cadáver, né? Sim. Ele pode entrar nesse ponto jurídico aí. Sim. O ideal também, Vitor, é isso não ficar só, digamos assim, nas costas do plantonista. Sim, porque realmente, às vezes é pesado. Nessa questão do protocolo, existem equipes do hospital que geralmente dão a retaguarda. Essa equipe tem médico, tem enfermeiro, tem psicólogo, que é a equipe da CIDOT, né?
que via de regra eles intervêm nesse momento. É lógico que tem informações que são mais difíceis de dar, tem família que recebe de uma forma, tem família que recebe de outra. Mas via de regra não é uma pessoa só que vai falar, são várias pessoas, são feitas reuniões, sabe, em salas separadas, num ambiente próprio, com uma linguagem corporal própria, com palavras no momento certo. Não é certo, por exemplo, você dá a notícia de óbito e já falar em doação, via de regra você deixa a família respirar, chorar, lamentar, e depois no segundo momento você vai conversar sobre isso, né? Então existem algumas estratégias para você comunicar isso à família e obviamente depois conversar sobre o processo de doação, tá? Geralmente esse suporte da CIDOT, né, Vitor? Geralmente a maioria dos hospitais tem uma busca ativa, né, para morte encefálica. Eu vejo que nos hospitais que eu trabalho, geralmente vem sempre alguém, tem algum protocolo de EMI aí? Vem sempre alguém da CIDOT fazendo essa busca ativa, até já para fazer a comunicação com a central estadual, nacional, né, e assim, já é uma mobilização a nível de país, porque, por exemplo, se eu tiver um paciente que vai doar a nível da fila de transplante nacional, eu venho via Força Aérea Brasileira, o avião da FAB vem buscar, precisa ser um processo mais rápido, então a CIDOT tem essa busca ativa, né, Vitor? Sim, os processos, quem acompanha isso há muito tempo percebe que eles vêm melhorando, entendeu? Perfeito. Existe uma melhora no processo, hoje se transplanta mais do que há algum tempo atrás, né? Mas ainda a gente está longe do que se precisa para atender todo mundo, tá? Mas existe sim essa busca ativa nas UTIs, as pessoas passam, perguntam, principalmente nas UTIs que já tem esse perfil de pacientes politraumatizados, pacientes neurocríticos, né? Existe essa busca ativa pelo paciente que é potencialmente suspeito de morte cefálica. Vitor, família conversou sobre a morte, a família entendeu sobre a morte. E aí, em outro momento, se conversa sobre a doação. A família se negou. Tem algo que você pode fazer? Tem alguma coisa que você, assim, uma técnica diferente? Ô Pietro, quando a negação, quando isso está, digamos, cravado, a família não vai doar. Realmente você não tem o que fazer, né? Mas a grande maioria dos casos, na grande maioria, existe muita dúvida, sabe? Nesses casos você consegue, reunindo uma vez, reunindo duas vezes. Às vezes as pessoas da família têm opiniões diferentes. Um filho acha uma coisa, outro filho acha outra. Deixa eles conversarem ali um tempo, daqui a pouco a gente se reúne novamente. A esposa pensa de um jeito, o irmão pensa de outro. Então, nesse momento, várias pessoas surgem e eu acho que o segredo é você tentar deixar eles conversarem, mostrar a importância da doação para eles, mostrar que o que aconteceu é uma coisa definitiva, é uma coisa que não vai ser revertido, né? E deixar exposto realmente o benefício que aquilo vai trazer para outra pessoa. Em boa parte das vezes, quando o processo é todo feito de forma clara, transparente, no final, sua chance de converter esse paciente num doador, ela é muito maior, sabe? Diferentemente de quando realmente a família já chega se negando, a gente não quer doar e a gente também não quer conversar sobre isso. Eu acho que o atendimento não foi bom, acho que houve erro na ambulância, acho que houve erro aqui, eu não gostei do atendimento. Via de regra, esse você realmente não vai conseguir criar um vínculo e desenvolver uma conversa sobre isso. Mas isso realmente são situações pontuais. A grande maioria, apesar do ambiente ali estressante, de angústia, do momento do óbito, você consegue conversar com a família, você consegue criar laço. Lógico, eu falo você, mas é uma equipe, né? Muita gente conversando. E em boa parte das vezes a família chega decidida a não doar e durante as conversas você consegue transformar aquele paciente num doador. Nossa. Eu já tive as duas experiências, cara. Já tive família que veio meio que, assim, decidida a não doar e acabou doando. E eu já vi família que veio com essa tendência a doar, mas que aí pela morosidade do processo, isso também eles queriam liberar o corpo. Não vou doar mais não. Aí eu tentei conversar de novo, caiu no meu plantão. Isso aí eu tentei reunir todo mundo. Não. Infelizmente, tive que desligar os aparelhos. Vitor, isso também é algo que atrapalha um pouco, né? Porque você vai manter o paciente, né, com medidas artificiais, só que não é tão rápido você levar esse paciente para o centro cirúrgico, fazer a captação, né? A equipe de captação, via de regra, são pessoas que estão em outros hospitais, às vezes está de plantão em outra cidade, e tem que haver uma mobilização. Às vezes o colega vai se locomover de transporte aéreo até a cidade para conseguir captar o órgão. Então, realmente, assim, o tempo é fundamental. E quanto maior o tempo entre a notícia do óbito e a captação,
maior é a chance da família, digamos, voltar atrás e a gente não quer mais doar, o processo está muito doloroso pra gente, a gente quer sair daqui, a gente quer ir para casa, a gente quer velar ele. Então, isso realmente é um fator que atrapalha o processo de doação. Interessante isso, porque às vezes não é a família que não quer, é esse processo que tá doendo demais. Pô, a família tá em luto, tá querendo, né, velar o paciente, tá naquela situação complicada, de sofrimento psíquico ali, e aí essa morosidade acaba atrapalhando às vezes, né? Isso acontece. Tim, cara, tô com um colega nosso lá no interior. Cara, o paciente chegou lá, putz, TCE grave, chegou, morte cefálica no interior. Não tem Doppler, não tem arteriografia, não consegue fazer encefalograma. E aí, o que eu posso fazer, cara? Pietro. Não tem cidote, não tem nada. Pietro, se esse paciente, se ele não for transportado para uma cidade que tenha, ele não vai conseguir fazer o protocolo de morte cefálica. Mas transportado mesmo em óbito? Não. Suspeita. Ele não vai conseguir dar o diagnóstico de óbito sem o exame complementar, né? Na nossa realidade aqui, a gente tem muito, né? Tem neurologista de plantão, né? Tem vascular, faz Doppler, então enfim, né? A gente consegue isso com facilidade. Em cidades afastadas, eu não sei como é a realidade, mas creio que eles devem chamar colegas de outra cidade para fazer o exame complementar, né? E aí eu acho que cabe muito da direção do hospital conseguir esse tipo de condição. Saber se tem alguém na região que sabe fazer Doppler, que sabe fazer eletroencefalograma, e se pode fornecer esse serviço, né, para esporadicamente, quando houver algum caso suspeito. Mas sem o exame você não fecha o protocolo. Isso é importante bater nessa tecla. Então, se o protocolo for eximiamente feito, não existe caso de reversibilidade da causa. Ponto final. Não existe caso documentado com um protocolo bem feito, aplicado de forma com excelência, seguindo todos os passos rígidos. Isso nunca aconteceu de literatura do paciente voltar, porque é um processo irreversível. Então vamos lá. Então a gente chegou, fizemos o diagnóstico de morte encefálica. E aí comunicamos a família, teve toda aquela dor, teve aquela relação médico-paciente, aquela confiança com a família, e a família resolveu doar. Aí agora a gente abre um outro leque, né, de manutenção do potencial doador. Isso. E aí, que cuidados que nós temos que ter com esse paciente? Como é que a gente faz essa manutenção do potencial doador? Então, Vitor, você vai cuidar daquele paciente como se ele estivesse vivo, sabe? A gente que trabalha em UTI, nós temos metas com o paciente. A PAM tem que estar acima de 65. Né? Você vai fazer volume, se ele tiver com a meta baixa, vai aumentar a dose de droga vasoativa até atingir a meta de 65. O paciente está saturando mal, você vai ajustar o respirador para ele saturar melhor, né? Existem outros cuidados, tipo dieta, a gente tem que continuar com a dieta. O paciente teve uma parada cardíaca, reanima. O paciente fez uma bradicardia, fez um bloqueio, passa marca-passo, sabe? Então, assim, você vai cuidar do potencial doador como se ele fosse um paciente que estivesse vivo, né? Lógico que existe um tempo para isso, né? Você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Se a lesão central for muito importante, porque levou a óbito, né? Com o passar das horas, os outros órgãos também vão entrar em falência, né? Então você tem um delta de tempo ali que você vai conseguir, com medidas artificiais, manter esses órgãos bem perfundidos, né? É muito importante para você até doar um órgão bem perfundido, né? Imagina você ter um paciente séptico, por exemplo, sem antibiótico, você vai doar esse órgão. Então, você tem que fazer antibiótico se houver suspeita de sepse, né? Você vai cuidar desse paciente como se ele estivesse vivo. Você vai fazer exatamente o que você faria como se o paciente estivesse vivo, né? Até que seja feita a captação dos órgãos. Perfeito. Vamos perguntar. Sepse contraindica doação? Isso é interessante a gente perguntar. Sepse não contraindica doação. Se o paciente estiver com antibiótico, né, o que você vai fazer vai ser coletar culturas, né, para depois desse órgão implantado em outra pessoa, você com os resultados dessa cultura, se o paciente desenvolveu a infecção, você já tem mais ou menos ideia de que germe esteja envolvido nesse processo. Então a sepse controlada, paciente assim, estável, com antibiótico, ela não contraindica a doação. Febre? Febre não contraindica a doação. Não contraindica a doação. Perfeito. Boa. E vamos entrar também, Vitor, numa questão que eu vejo muita gente negligenciando esse cuidado na manutenção do potencial doador. Esse paciente vai entrar em sofrimento hipotalâmico hipofisário.
E aí eu não vou ter CRH, não vou ter os meus hormônios hipotalâmicos ali. E aí, tem algum hormônio? Quais são os hormônios que eu tenho que entrar com esse paciente para ajudar nessa homeostasia hormonal que o paciente vai entrar em deficiência disso, né? E de regra, Vitinho, a gente tem que fazer vasopressina para esses pacientes, tá? Hormônio antidiurético, corticoide, metilprednisolona e tiroxina, hormônio tireoidiano. Basicamente, são esses 3 hormônios que são preconizados no paciente morte-cefálica. Perfeito. Você começa desde o início? Olha, a tiroxina às vezes não. Corticoide, a maioria das vezes a gente faz, o paciente está chocado, e vasopressina também. Tá? Vasopressina, o paciente, se ele tiver hipotência, for entrar com nora, você já entra com vaso também. Todos os pacientes com morte cefálica que estão hipotensos, e a maioria está, você vai entrar com vasopressina. Perfeito. Então vamos fazer uma terapia agressiva nesse paciente, como se ele estivesse vivo, porque aquele órgão que ele porventura doar pode salvar mais de uma pessoa, inclusive, né? Sim. Várias pessoas. Então é interessante a gente fazer essa terapia agressiva, igual o Vitão já brilhou aqui, né? Explicando a gente todos os pormenores aí. E aí vamos lá, mitos. Quais mitos que a gente anotou pra gente conversar, né? Eu queria saber assim, Vitor, vamos lá. Um caso que marcou, assim, cara. Você falou assim, nossa, bicho, que caso difícil, ou então que caso peculiar em relação ao tema, cara. Tem vários, cara, assim, eu já presenciei um reflexo de Lázaro, né, que é o paciente se mexer. Isso é terrível. O paciente, ele se mexe durante o protocolo e até a equipe médica fica meio insegura de cravar, né. Só que o reflexo de Lázaro, ele é abaixo do tronco, né, ele é medular, ele não é supra, né, então ele pode acontecer. O de Lázaro, o reflexo família pega. Nossa, a família vê isso aí, sem explicar, meu amigo. Nossa. Esquece. O que eu vi, só a equipe viu, a família não viu. Mas, realmente, assim, o paciente, ele se mexe, né? Ele levanta a mão até o pescoço. Então, quem vê e não entende a fisiopatologia, o desenvolvimento realmente fica bem em dúvida, assim, né? Mas pode ter outros reflexos também, reflexo cremastérico, cutâneo plantar, ereção. Então, assim, são reflexos medulares. Então, pode acontecer durante o protocolo. O que não pode ter reflexo acima do tronco. Acima do tronco. O reflexo de Lázaro, a gente postou um vídeo recentemente, lembra do MGCast? Lá na página, a gente achou um rios bonito lá com reflexo de Lázaro, a gente postou, a galera gostou muito, falou, nossa, aí veio essas questões do mito, não, tá vivo, não tinha que desligar a parede, aí começa, mas porque a gente tá destrinchando tudo isso aqui, é o reflexo de Lázaro. Eu nunca vi pessoalmente, vi só por vídeo, né, mas deve dar uma duvidinha, né, você vai ficar, caraca, caraca. Maravilha. Que mais de mitos aqui a gente tem que anotar pra perguntar? Vamos lá. Ó, vamos quebrar aquela condição, aquela condição que você fala assim, não, cai, pô, enterrou e levantou. Tem como é que é o nome daquela? Catalepsia. Catalepsia. Isso que eu ia falar. Tem isso. E aí, cara? O que eu posso fazer de diferente? Basicamente, o paciente tá respirando ainda, né? Catalepsia, ele não vai estar morto, né? Tipo assim, ele vai ter reflexos, né? Mas catalepsia também tem umas histórias muito boas, né? Enterra o paciente, aí de repente, não, ele tem catalepsia, aí desenterra, aí o paciente tá de bruços no caixão, aí a óbito, né? Porque fez uma asfixia lá pela situação. Catalepsia não tem, assim, se você fizer os testes, ele vai ter reflexo. Vai ter os reflexos, então. Ele vai ter reflexo de tronco. Se ele passar pelo protocolo. Se ele fizer um Doppler transcraniano, vai ter fluxo. Tem fluxo, não tem como confundir. Se fizer o eletrocefalo, vai ter atividade elétrica. Então, assim, se enterraram foi porque não fizeram o protocolo direito. Aí, por isso a importância do protocolo. O protocolo tem que ser seguido. O protocolo é pra ser seguido, não é isso? Então, me diz uma coisa, cara, mas o médico que não é intensivista, não é neurologista, por exemplo, cara, mas ele precisa ter o curso para fazer? Ele não precisa ter o curso. O curso é uma forma de você se capacitar, né? Mas se ele tem 1 ano de experiência com pacientes em coma, ou seja, ele trabalha em emergência, ele trabalha em UTI. Ele tem que ter isso escrito em algum lugar. 1 ano, pelo menos 1 ano. O diretor clínico tem que fornecer isso. Realmente ele trabalha com a gente há 1 ano. Tá? E nesse 1 ano, ele participou de 10 protocolos de morte cefálica. Como é que ele registra isso? Quando a gente preenche lá o termo de morte cefálica, são aquele termo que a gente manda para a Central Estadual de Transplante,
a gente carimba e o colega que participou também carimba. Perfeito. Então, quando ele completa 10, ele faz um contato com a central e fala, olha, eu quero ser também ser conhecido como apto a fazer o protocolo. E ele recebe essa autorização para, a partir dali, também realizar o protocolo. E não é tão difícil, né? É um protocolo que, se treinado, você consegue tirar de letra, né? Tem que treinar. É isso. Treinar. Tudo é treinamento, né? Exatamente. Tem que conhecer os reflexos direitinho, né? Conhecer os reflexos direitinho, saber o passo a passo. Direitinho e fazer. Treinar, realmente. Pô, Vitão, maneiro, cara. Obrigado. Eu acho que, cara, tirou todas as dúvidas. Acho que a gente foi em tudo, né? Passando tudo desde o começo, até comunicação com a família, protocolo direitinho, passo a passo. Acho que a gente... Falamos até do Lázaro, pô. Falamos até do reflexo de Lázaro, pô. Não é aquele Lázaro lá que a gente pegou lá em Goiás. Lá em Goiás, que ficou um mês fugindo da polícia. É outro tipo de Lázaro, né, meu querido? Cara, então, obrigado, irmão. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por aceitar o nosso convite. Pô, seu momento aí, fala um pouco sobre você, quem é Vitor. Seu espaço aí, mídias sociais, pra você divulgar, fica à vontade, projetos, TikToks, dancinha. Eu que agradeço, cara, eu que agradeço o convite, a gente tá muito tempo na luta aí, né, Pietro? Eu sou formado na UFES, eu tenho residência em cirurgia geral pela Santa Casa e sou intensivista pela BIB, trabalho com UTI há mais de 15 anos. E gosto muito, e tô sempre à disposição, quando vocês quiserem conversar sobre qualquer assunto relacionado à UTI. A gente está à disposição. Não faz sempre disposição, pra gente é complicado. Só voltar mais, a gente vai voltar direto. É isso aí. Cara, então, obrigado de verdade, assim. Você é um cara extraordinário e, pô, as postas são sempre abertas, a gente quer muito você aqui ainda, cara. Isso aí. Sem dúvida nenhuma. Obrigado. Assunto de UTI. Foi bom, assunto de UTI, vambora, vamos pra cima. Pessoal, quem teve com a gente até aqui, cara, ó, siga a gente nas redes sociais, então Instagram, Apple Podcast, Spotify, YouTube, cola com a gente. Então, se vocês tiverem de dúvida, manda pra gente também lá no direct ou então nos comentários do Instagram. E, sem dúvida nenhuma, cola com a gente, porque Emerging Cash tem muita coisa pela frente. Vambora, continua. Esse ano é só produção, conteúdo, episódio semanal e vamos pra cima. Pessoal, ó. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, valeu. Valeu.